Muito boa tarde. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Fundação Gulbenkian a gentileza que teve em disponibilizar este espaço para este debate. Queria agradecer à Embaixada do Canadá este esforço de cooperação e queria agradecer muito em especial ao Dr. Calvin Hirsch ter estado aqui connosco hoje e ter pedido partilhar convosco a experiência do Canadá e também a todo o painel que durante a tarde participou neste debate. Este debate é o primeiro de um conjunto de iniciativas que julgamos importante organizar, tendo em vista por ser uma reflexão de fundo sobre o tema dos incêndios no espaço rural em Portugal. Eu creio que é muito positivo ter-se ganho finalmente consciência de que estamos no centro de 3 furacões muito importantes. Um tem a ver com as alterações climáticas, outro tem a ver com a dramática desvitalização do interior e um terceiro que tem a ver com o desordenamento da floresta. Alguns destes furacões cruzam-se, outros complementam-se, mas todos concorrem dramaticamente para este resultado. E ganhar esta consciência é absolutamente fundamental. Eu, infelizmente, tive de, há 12 anos atrás, pensar sobre estes temas, numa função sectorial que exercia, e na altura foram adotadas um conjunto de medidas, quer no que diz respeito ao interior, quer no que diz respeito à floresta, quer no que diz respeito à prevenção e ao combate dos incêndios. Com uma noção muito clara que havia já na altura que aquilo que se podia fazer do ponto de vista da prevenção e do combate era simplesmente procurar ganhar tempo, dar tempo para que o trabalho de fundo na floresta e no interior pudesse ser feito. Infelizmente, o tempo não foi aproveitado e, portanto, o que aconteceu ao longo destes anos foi que todos os problemas estruturais que estavam montando se foram agravando. As alterações climáticas hoje são mais evidentes do que eram há 12 anos atrás, a floresta é hoje mais desordenada do que era há 12 anos atrás e o interior está mais desvitalizado do que estava há 12 anos atrás. E, portanto, hoje já é manifesto que a resposta que pode ser dada por via da prevenção e do combate aos incêndios é ainda mais insuficiente do que já era há 12 anos. E o facto de, durante 9 anos, o país ter beneficiado de uma redução efetiva, ano após ano, de taxa de área ardida, teve 2 efeitos perversos. Um, no terreno, foi a acumulação de matéria combustível. Outro, muito mais grave, foi o que aconteceu na sociedade. Foi a sociedade ter perdido, de novo, a consciência da importância e da prioridade desta temática. O ano 2017 teve um custo elevadíssimo para que a sociedade ganhasse essa consciência. E, portanto, agora eu creio que chegamos a um ponto de não retorno na compreensão de que só enfrentando as alterações climáticas, a desvitalização do interior e o ordenamento da floresta, nós podemos, de um modo sustentável, enfrentar este problema. É evidente que o conjunto destes desafios de fundo são todos desafios de médio e longo prazo. E que, mesmo não havendo época de incêndios, aquilo que nós sabemos é que há incêndios que não esperam pelo médio e pelo longo prazo. E continuam a existir. Sábado, nos últimos 15 dias, tivemos cerca de 274 incêndios no país e estamos no momento em que estamos do ano. Portanto, isto significa que nós temos que conseguir agir simultaneamente nas diferentes dimensões. Na dimensão do médio e do longo prazo, eu diria para as alterações climáticas no longuíssimo prazo. Temos que agir no médio e longo prazo sobre a vitalização do interior, no ordenamento da floresta, mas temos que ser também capazes de agir no curto prazo para melhorar a capacidade de vigilância, de prevenção e de resposta às calamidades que vão ocorrendo. E houve aqui algo que foi dito
e que é particularmente relevante. Se nós não repusermos a economia a funcionar neste território, nós não teremos solução para este território. O interior não se desertificou por mero acaso. Desertificou-se porque deixou de haver atividade económica no interior. E isto acontece no espaço rural, como acontece no espaço urbano. Detroit foi, durante muitos anos, uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos da América. E foi porque era a capital da indústria automóvel. E quando a indústria automóvel se deslocalizou para a Ásia, Detroit foi-se desertificando, foi empobrecendo, e há cerca de 3 anos abriu falência. Obviamente, Detroit vai ter que se reconstruir, reencontrar um novo destino. Mas enquanto não o fizer, não vai, obviamente, ter a vitalidade que teve no passado. Ora, o nosso problema central com o interior é que é preciso redescobrir a função do interior. E eu acho que a primeira grande questão que se nos coloca é que nós temos que olhar para o interior com um novo olhar diferente do que aquele que olhamos habitualmente. Primeiro, neste conceito. É interior porquê? É interior relativamente ao litoral. Mas isto só faz sentido porque nós secularmente nos construímos e nos vimos como projetando-nos sobre o Atlântico por uma razão que teve a ver com a nossa própria sobrevivência e a afirmação da nossa independência relativamente à Espanha. Ora, esse tempo, de uma vez, definitivamente mudou. E, portanto, nós hoje temos que nos olhar no mundo, certamente sem nos valorizar a nossa dimensão atlântica, mas compreendendo que aquilo que nos habituamos a chamar de interior é seguramente a zona mais central do nosso território relativamente ao centro da Península Ibérica, ao centro de um mercado que não é o nosso pequeno mercado de 10 milhões, mas que é um mercado de 60 milhões. A melhor demonstração que o interior não é fatalidade é que a cidade mais desenvolvida de toda a Península Ibérica é aquela que é mais central, é mais interior de toda a Península Ibérica, que é Madrid. Não é Lisboa, não é Barcelona, é Madrid. Portanto, o interior não é necessariamente uma fatalidade, desde que saiba aproveitar essa situação geográfica relativamente à reconstrução da função económica desse território. Em segundo lugar, a questão da floresta. A floresta que tem capacidade de valorização económica também não é por acaso que é a floresta que menos arde. Porque, efetivamente, o tratar a floresta tem custos muito elevados. Quando pedem 700 euros para fazer a limpeza de 1 hectare de mato, é preciso obter da floresta pelo menos 700 euros de rendimento para que seja suportável fazer essa limpeza do mato. Ora, isto significa que nós, efetivamente, temos que dar escala económica à capacidade de exploração da floresta. E estou de acordo com, creio que foi o professor Milenes que disse, que não é a estrutura da propriedade que limita. Porque no dia em que for rentável ser proprietário, os proprietários aparecem imediatamente. Os proprietários aparecem imediatamente. Ainda há cerca de um mês, com o Tiago, tivemos a assistir a uma operação de limpeza de uma associação de baldios em Caminha, e onde o presidente da Associação de Compartes recordava como ainda há poucos anos os compartes se batiam, se necessário, à sacholada, para reivindicar o seu quinhão de pinhal. Hoje fogem de quem queira atribuir-lhes a propriedade do que quer que seja naquele baldio. Porquê? Porque antigamente aquela propriedade era um fator de riqueza, hoje é simplesmente um encargo para qualquer um deles. Portanto, deixar de transformar aquilo que é hoje um encargo de novo num fator de riqueza. Há 10 anos
criaram-se as zonas de intervenção florestal. A nossa cultura é como é, e podíamos todos desejar que fosse diferente, mas a produção associativa não é efetivamente um mais forte componente da nossa cultura. E por isso as GIFs tiveram o sucesso que tiveram. O ano passado, a Assembleia da República alterou uma alteração à lei das GIFs, permitindo aos municípios entrarem nas GIFs e dinamizarem a constituição das GIFs. A Assembleia da República deu um outro passo importante ao aprovar a proposta de lei que criou as entidades de gestão florestal. Pessoalmente, acho que seguramente nos próximos anos o sucesso ou insucesso desta intervenção passa pelo sucesso ou insucesso das entidades de gestão florestal. Porque as entidades de gestão florestal não implicam nem a expropriação, nem a compra, nem sequer a apropriação das frações. Implica simplesmente haver uma entidade com capacidade económica e financeira para proceder ao arrendamento do número de prédios suficientes para poder ter a escala económica suficiente para que a exploração da floresta possa ser uma exploração rentável. E isso significa que para o proprietário, que hoje tem um encargo de ter de despender para fazer a limpeza, a oportunidade de passar a ter um rendimento de uma propriedade que hoje não lhe gera nenhum tipo de rendimento. Porque já não usa o graveto para fazer o fogo, porque já não há utilização da resina, porque já não faz o corte do pinhal para que os filhos vão estudar, porque os filhos já estudaram e já ficaram na cidade depois de terem estudado. E, portanto, essa economia em que o pinhal foi um aforro das famílias foi uma economia que acabou. E a forma de reintroduzir é, efetivamente, pelas entidades de gestão florestal. Agora, o grande desafio que está aqui é se nós somos capazes ou não somos capazes de mobilizar agentes económicos com capacidade financeira que possam fazer o investimento de longo prazo, que não esteja sujeito à pressão de plantar o eucalipto para ter rendimento em 5 ou 7 anos, ou para plantar o pinheiro para ter rendimento em 10 anos, mas que possa fazer, efetivamente, uma plantação de uma floresta mais sustentada, mais resiliente, que seja composta por espécies múltiplas, umas que darão rendimento mais cedo, outras seguramente que darão rendimento daqui a algumas décadas. Agora, há muitos investidores de longo prazo que podem e devem ser mobilizados para procederem a esses investimentos. Vou olhando para a Gulbenkian, porque para lá ainda das instalações é também uma investidora de longo prazo. E temos que, efetivamente, e essa é uma chave absolutamente fundamental para podermos devolver economia a estes territórios. Haverá outras formas, seguramente que há outras formas de levar economia para estes territórios. Agora, se não tivermos economia nestes territórios, nós, efetivamente, teremos muita dificuldade. O novo processo de cadastro simplificado está a correr muito bem e vai permitir obter nos concelhos onde está a ser realizado bons resultados. A minha convicção é que, obtidos bons resultados naqueles 11 concelhos, isso vai ter um efeito multiplicador bastante grande relativamente à forma como pode ser desenvolvido no resto do território. Mas, seguramente, que a melhor forma de fazer o cadastro é aparecer em qualquer território uma entidade de gestão florestal disponível para proceder ao arrendamento. Porque no dia em que essa entidade aparecer, o cadastro nasce quase como geração espontânea e a dificuldade que vamos ter mesmo é voltar à velha discussão de saber se a minha extrema é aqui ou se a minha extrema é mais ali. Isso vai ser um novo tipo de problema, mas eu diria que é mesmo o bom problema que urge chegarmos lá rapidamente. Agora, enquanto olhamos para a mitigação das alterações climáticas, enquanto olhamos para a revitalização do interior, enquanto olhamos para a necessidade de criar uma nova economia na floresta, nós temos alguns problemas de curto prazo.
eu ouvi aqui falar da política agrícola comum. Mas um dos problemas que nós temos, e uma das razões pelas quais a política agrícola nacional não aproveitou também o tempo que foi oferecido pela Proteção Civil durante uma dezena de anos, é que a política agrícola nacional está moldada em função da política agrícola comum e em função do orçamento da política agrícola comum, porque é necessário assegurar a contrapartida nacional da política agrícola comum. Ora, a política agrícola comum, infelizmente, não está desenhada para resolver o problema da nossa floresta. Está mesmo desenhada para agravar o problema da nossa floresta. E claro que há um problema de coerência nas políticas comunitárias. Não se pode simultaneamente... É difícil compreender como é que simultaneamente se diz que tem que ser uma prioridade enfrentar as alterações climáticas e fazer aplicar o Acordo de Paris e, em vez de investir num sumidor de CO2, investir na produção da carne de vaca para multiplicar o metano e o CO2 em produção na União Europeia. Agora, esse é um desafio, e é um desafio interessante para o debate que se abrirá muito brevemente sobre o próximo quadro financeiro plurianual. Agora, nós apresentámos à Comissária Cretu, não no âmbito da PAC, mas no âmbito da política regional, um projeto piloto de financiamento da reestruturação da floresta, de forma designadamente a pagar a perequação. E nós temos, de facto, de levar para o território rural, com todas as Marias da Fonte que possamos encontrar pelo caminho, vários dos conceitos que, do ponto de vista do ordenamento do território urbano, já adquirimos. Hoje é pacífico que há uma distinção clara entre o direito da propriedade e o direito de construir sobre essa propriedade em solo urbano. Nós podemos ser proprietários de um terreno na Avenida da República, mas só poderemos construir sobre esse terreno aquilo que os instrumentos de ordenamento do território nos permitem construir sobre esse terreno. Este conceito, infelizmente, não existe relativamente ao ordenamento do território no espaço rural. E isso tem que começar a existir. E é por isso muito importante a legislação que foi agora aprovada e que obriga os municípios a transporem para os respectivos PDMs aquilo que venham a ser as normas de ordenamento florestal constantes dos planos regionais de ordenamento da floresta. Porque essa transposição é efetivamente essencial para o ordenamento do território e também para o ordenamento florestal em cada um destes territórios. Agora, nós simultaneamente temos de facto de ter em conta que há também o curto prazo. E o curto prazo tem uma dimensão que tem a ver, obviamente, com uma maior capacitação, com uma maior profissionalização, com uma maior especialização da vigilância e do combate, mas há algo que é absolutamente essencial e que creio que tenha sido, aliás, o tema central da intervenção do Dr. Calvin Hirsch, que tem a ver com a construção de comunidades resilientes. E isso é absolutamente essencial, porque o problema do ordenamento do nosso território é que não há ordenamento. Nós temos, não é só povoamentos dispersos, nós temos casas completamente dispersas no meio da floresta. Quando se tratou agora da reconstrução, nós introduzimos um mecanismo que permite aos municípios, em vez de reconstruírem, financiamos não necessariamente a reconstrução da casa no local onde ela estava, mas financiamos a recolocação da família com a casa destruída ou a construção junto ao núcleo populacional mais próximo, de forma a estimular a agregação e a aproximação.
devo dizer que não tem tido nenhum sucesso. Nenhum sucesso. E, pelo contrário, basta falar com as pessoas para as pessoas nos explicarem que dali não saem e que dali ninguém as tira. E que é ali que querem continuar a construir o seu futuro, porque era ali que os seus avós estiveram, que os seus pais estiveram, que eles têm vivido, conhecendo todos os riscos que isso implica. As conversas extraordinárias que eu tenho tido pelo país fora, das pessoas comparando a destruição que sofreram este ano com a que tinham sofrido em 2005, dizendo, este ano foi pior porque todo o efetivo animal foi destruído. Em 2005 tinha sido melhor porque metade das minhas cabras chafaram-se e, portanto, tinha sido só a parte das instalações. E, portanto, há como que uma certa habituação do fogo como um elemento natural daquele território que é das habitações mais perigosas que nós temos. Claro que essa habituação existiu porque normalmente só temos tido danos materiais. E o facto de este ano termos tido uma dimensão humana da tragédia como nunca tinha tido, espero que permita às pessoas realizar que a ameaça não impende só sobre os bens materiais. Impende sobre algo que é absolutamente único, insubstituível, que é a vida de cada um. E, portanto, este tema é um tema que já não tem só a ver com a floresta, que não tem só a ver com as casas destruídas, não tem só a ver com o efetivo animal, tem a ver mesmo com a vida das pessoas. E que a vida das pessoas tem que ser absolutamente preservada. E esse nível de segurança tem que existir. E isso implica, necessariamente, que neste território haja outras formas de autodefesa que têm que existir. Nós temos vindo a fazer o levantamento e há vários casos de boas práticas que têm sido identificadas. Em Penela, por exemplo, as aldeias têm, elas próprias, quer pontos de água, quer kits de primeira intervenção que permitem proteger relativamente a qualquer incêndio que ocorra junto às aldeias. Temos que encontrar novos mecanismos de alerta. Agora, nós temos de ter, efetivamente, a capacidade de poder evacuar em 4 horas, ou em menos do que isso, a população que for necessário evacuar em situação de tragédia. E isso implica, efetivamente, a apropriação por parte destas comunidades de uma cultura de segurança cujo pressuposto de base é a compreensão da situação de risco efetivo que existe sobre todos nós. Porque se continuarmos a achar que a questão das alterações climáticas é uma mera abstração e que as condições meteorológicas deste ano vão ser iguais às de há 20 anos atrás, por mero acaso podem ser, mas a tendência vai ser para que cada ano as condições meteorológicas venham a ser piores do que aquelas que existiam nos anos anteriores. E que se nada for feito na floresta, a floresta ficará mais desordenada de ano para ano do que estava no ano anterior. E que se nada acontecer de muito significativo no interior, o interior também ficará ainda mais desertificado do que estava anteriormente. Portanto, esta consciência e esta cultura de segurança no dia-a-dia das comunidades é absolutamente vital para podermos, efetivamente, viver este território com mais segurança para todas as populações que lá habitam. Porque é uma ilusão que é possível ter, seja um bombeiro voluntário ou profissional, um militar das Forças Armadas ou da Guarda Nacional Republicana à porta de cada casa no dia em que exista um incêndio. Isso não existe, não existiu, não existe e não existirá. E, portanto, nós temos mesmo de ter a capacidade de, ao mesmo tempo que fazemos o trabalho de fundo,
criar as condições de maior resiliência para o curto prazo. O que não prescinde, obviamente, do esforço que está a ser feito de fazer os investimentos que são necessários fazer para melhorar a vigilância e para melhorar o combate, correndo, obviamente, o risco de voltarmos a ouvir dizer que se investe sempre mais no combate do que se investe na prevenção. Mas a verdade é que não podemos deixar de investir no combate, porque no dia em que a prevenção falhou, há uma coisa que não pode falhar, que é a capacidade de responder à ameaça que está a pôr em causa a segurança de povoações e a vida das populações. E por isso, esse esforço é um esforço que é necessário fazer e é um esforço que também estamos a fazer. Algo novo e positivo. Hoje é claro para todos que o problema não começa e acaba no Ministério da Administração Interna, mas que cada vez mais os outros departamentos governamentais são absolutamente centrais. Quem tem responsabilidade pelo ordenamento do território, quem gera os parques naturais, quem gera as matas nacionais, quem tem a responsabilidade pela política agrícola e florestal, porque só fazendo um contínuo de intervenção no conjunto destas políticas públicas, nós podemos pensar ter algum sucesso. Senão é como uma equipa de futebol onde só está o guarda-redes em campo. E por isso nós temos que ter, efetivamente, uma equipa conjunta que desenvolve paulatinamente e para passo cada um destas medidas. Com a consciência do seguinte, é que não é pelo facto de muitas destas medidas só produzirem efeitos no médio e no longo prazo que se justifica qualquer tipo de adiamento. Pelo contrário, é por produzirem só efeitos no médio e longo prazo que não pode ter mais adiamento. Porque significa que o médio e o longo prazo ficarão ainda mais distantes se, em vez de começarmos hoje, só começarmos no próximo ano. E por isso, mais vale começar hoje para que o médio e o longo prazo cheguem o mais depressa possível. Esta uma das funções fundamentais da unidade de missão e da própria AGIF, que é ajudar a mobilizar conhecimento, a partilhar conhecimento, a fazer com que o conjunto da sociedade se possa ganhar consciência relativamente aos desafios que tem no futuro e ajudar a estabelecer as pontes e o quadro para todos perceberem que, desde aqueles que na universidade estudam o nosso território, àqueles que, nos dias dramáticos, têm que estar a enfrentar as chamas ou a salvar as populações, no fundo, estamos todos a trabalhar para o mesmo objetivo e que há aqui um contínuo trabalho que tem que ser feito em conjunto. Caro Tiago, meus parabéns e continuação de bom trabalho.